Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar esse preset aqui bem legal, tá? Pra você fazer um tratamento aí mais refinado em uma foto. Vai funcionar igualzinho no Lightroom, tirando uma ediçãozinha, um efeitozinho que eu vou jogar aqui no final, tá? Então é o seguinte, nessa imagem a gente vai trabalhar pelo Camera Raw. Vou dar um Ctrl J aqui só pra ter um backup, pra ficar fácil de comparar o antes e depois. Vou vir aqui em Filtro, Camera Raw Filter. Uma vez aqui no Camera Raw, eu vou lá pro meu primeiro menu, tá? O menu lá de cima, menu de básico, e eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um pouquinho de temperatura, vou adicionar um pouquinho de contraste. Você pode descer um pouco dos pretos, subir um pouco dos brancos para dar um contraste maior, subir um tanto bom das sombras, ó, pra gente recuperar esses detalhes nessas áreas escuras. Essa aqui, cada foto vai ser um caso, tá? Nessa aqui eu vou ter que subir muito, mais ou menos aí uns 70, 80. Mas normalmente, aí, dependendo da sua iluminação, você pode subir uns 20, 30, tá? Porque essa aqui tá mais escura mesmo. E aqui em Highlights eu vou descer, ó, pra dar uma quebrada e eu recuperar um pouco desses detalhes. Posteriormente, se você quiser, você pode tirar um pouco da textura, tá? Ela vai ficar com um aspecto um pouco mais aguado, mas é para compensar, você coloca em uns 5 de clarity, tá? Agora, vibração, pode colocar em uns 5 pontos, e a gente vai fazer o seguinte. Desejando trazer para essa foto um clima mais laranja, um clima análogo, né? De cores análogas, de tons laranja e amarelo, você deixa a temperatura aqui no mais 5. Desejando trazer um pouquinho de azul, dependendo, você pode jogar para a esquerda aqui, só para dar um contraste maior, tá? Mas aí fica a seu critério. Nesse caso eu vou deixar aqui mais ou menos uns 10 pontos para a direita mesmo, nos tons de laranja. Nitidez, pode jogar aqui uns 5 pontos. E agora nós vamos descer lá para os painéis de calibração. É o último, lá embaixo. Aqui em calibração eu vou fazer o seguinte. Nos vermelhos eu vou trazer para cá, mais ou menos para uns 80. Saturação eu vou deixar 0. Matiz dos verdes vou trazer para a direita. E agora eu vou compensar trazendo esse aqui para a esquerda. E tirando a saturação. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Tá bem quente mesmo a imagem. E aqui, como eu falei, ó, você pode experimentar. Por exemplo, eu vou testar trazendo a temperatura para a esquerda aqui, ó. Olha só, ficou mais legal, tá vendo? Tá mais quebrado, tá mais azulado. Eu poderia também, por exemplo, pegar essa ferramenta de esfera aqui e clicar nessa área aqui, expandindo um pouco. E nessa área eu posso fazer o seguinte, eu posso aumentar um pouco da exposição, vou aumentar esse feather aqui bastante, para ficar mais focado aqui no rosto dela. Posso tirar um pouco do contraste e das sombras, mais ou menos assim. Agora ele está mais claro, tá vendo? E eu desejando que o rosto dela não fique tão azulado, eu posso trazer a temperatura um pouquinho para a direita, mais nessa região do rosto. Posso ampliar isso aqui, trazer aqui para baixo, por exemplo. Vou voltar para essa primeira setinha aqui, esse primeiro íconezinho. E aqui nesse outro menu, eu posso vir aqui, por exemplo, nos menus de curvas, clico aqui no azul e eu posso trazer o azul um pouco para cima e descer um pouco aqui, ó. Mais ou menos assim. E se você quiser, você pode adicionar pontos, ó, para criar um contraste aí diferenciado. Ó, sombras mais azuladas, dessa forma. E você também pode vir nessa normal aqui e subir um pouco, assim. Desce o primeiro, sobe o segundo, ou o contrário, tá? Eu vou subir o segundo e vou descer o primeiro. Mais ou menos assim, pouquinha coisa. Ó, se eu for subindo muito aqui, ó, vai ficando todo arrebentado, tá vendo? Então eu vou deixar mais ou menos nesse ponto. Esse aqui dos amarelos vou deixar um pouco mais baixo, mais ou menos assim. E aqui em Color Mixer, você fica livre também para ajustar. Então, por exemplo, eu tenho aqui em Matiz, você pode deixar os vermelhos mais laranjas ou mais avermelhados, os amarelos, tá vendo? Você pode fazer esses ajustes. Eu vou deixar esse aqui mais ou menos assim. Vou trazer os azuis para o lado do púrpura e o púrpura para o lado do magenta. Em saturação, eu vou saturar um pouco dos vermelhos e dos laranjas. Vai ficar mais ou menos assim. E agora em luminância, eu vou aumentar um pouco do brilho dos laranjas e dos vermelhos, ó, e dos azuis e dos púrpuras, mais ou menos dessa forma. Para fechar, você pode vir aqui em efeito e adicionar uma vinheta, tá? Só para dar um foco maior. Se você quiser salvar esse preset, clica aqui nas reticências, Save Settings, clica aqui em Save e coloca o nome que você desejar. Nesse caso aqui eu não vou salvar, tá? E aí para você carregar ele, aplicar em outra foto,
clica aqui nesse ícone dessas bolinhas, ele vai aparecer aqui embaixo para você. Então vou dar um OK aqui. Olha só, depois e antes, tá vendo? Deu uma diferença aqui, deu uma iluminação melhor para fotografia, tá? Se você tiver achado passado, você clica aqui em opacidade e tira a opacidade um pouquinho. Dica macetezinho extra, por exemplo, talvez você tenha gostado desse buquê de luz aqui, ó, e você queira criar mais, por exemplo, você pode aproveitar da sua foto. Vamos supor, eu gostei desse aqui, dessa forma aqui, ou deste aqui, por exemplo. Eu posso fazer uma seleção dele, Ctrl J. Agora eu clico aqui e troco para Screen, tá? E agora eu tenho mais dele e eu posso replicar e adicionar em outros pontos. Eu posso tirar o preenchimento, tá? Mas aí a luz vai ficar meio aguada, tá? Mas você pode adicionar mais se você desejar. Ó. Caso eu queira, por exemplo, algum aqui na frente, por exemplo, você fica livre aí para adaptar. Ó. E se você quiser, você pode adicionar também um filtro de gaussiano. Pouca coisa, vamos simular que aqui ela tá atrás de uma janela, alguma coisa assim, você pode colocar até um reflexo de uma janela, uma coisa assim. E aí tem como a gente adicionar mais luzinhas. São só dicas extras, tá? Que você pode fazer aí para complementar a sua foto, só para emoldurar ela de uma forma aí diferenciada, tá? Fazendo ajustes assim, por exemplo, aí elas estão todas em camadas separadas, ó. Se você mesclar, elas vão perder a propriedade da camada. E você pode testar outros modos de mesclagem também. Ó. Basta você clicar aqui e vai apertando a setinha para cima e para baixo, dicas extras mesmo para você poder fazer. Ó. Em Screen vai ter um efeito mais forte, em Soft Light ela, ó, vai ter um efeito diferenciado em cada uma delas, tá? Vou deixar assim mesmo, aí, o antes e o depois. E aí, se você quiser também jogar luzes mais quentes, você pode pegar, por exemplo, esse tom do laranja. Você pode ampliar isso aqui, botão direito, deixa o hardness zerado e dá um clique aqui, por exemplo, e outro aqui, vamos supor, vem aqui e troca para Soft Light, tira a opacidade. Você pode duplicar este Soft Light, colocar ele em Screen e tira mais opacidade, olha lá, fica bem legal. Então basicamente é isso, tá? Dicas extras, alguns recursos diferentes aí, dá um tratamento com a criação de uma moldura, né? Um ajustezinho especial na sua foto. Essas dicas aqui são bem preciosas, dá um diferencial grande, tá? Na edição, olha só o antes e o depois, ó. Então se você tiver gostado, deixa o joinha, tá? Apoia aqui o canal, se inscreve se não for inscrito, e interessando em ser meu aluno aí, ter um domínio completo do software, conhecer desde o nível básico ao nível mais avançado possível aí dentro do programa, e dominando, entendendo o que você está fazendo e sabendo quando usar e por que usar. O link do meu curso completo tá na descrição, são mais aí de 40 horas, mais de 50 horas se contar com as aulas bônus, conteúdo que eu sempre vou atualizando, suporte online diretamente comigo, tá? E também a possibilidade de gravar aulas extras, basta você me pedir, você pode me sugerir pelo suporte online, falar, ó, preciso de uma aula extra específica para isso, e aí eu providencio isso aí. Então valeu demais, brigadão, sucesso!